Olá, aqui é o professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do 7º ano, aula de número 17, da apostila Ser, volume 2, referentes às páginas 6 à página 16. O tema de nossa aula hoje será o Renascimento. Os objetivos de nossa aula serão compreender o conceito de humanismo, identificar a influência de autores e ideias da antiguidade grego-romana nas propostas humanistas, caracterizar o Renascimento e entender as diferentes inovações intelectuais ocorridas durante o Renascimento. Bem, para começar nossa aula, vamos fazer uma breve retomada das mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, no período histórico que nós acabamos de estudar. Bem, nós falamos que a partir do século XI ocorreram transformações na sociedade europeia que levaram a uma crise dos valores medievais. Vamos dar uma olhadinha nessa linha do tempo aqui. Olhem só, lembra dessa linha do tempo? Desde a pré-história, Idade Antiga, e este momento, a Idade Média, que está aqui em rosa, é o que nós vínhamos estudando. E nós entramos, nas últimas aulas, em Idade Moderna. E hoje nós convivemos na Idade Contemporânea. Bem, em meados do século X para frente, ou seja, no final da Idade Média, período que nós chamamos de Baixa Idade Média, começaram a ocorrer algumas transformações na sociedade medieval por causa das cruzadas, do renascimento do comércio e também do renascimento das cidades, a formação das monarquias nacionais, que nós estudamos nas últimas aulas, que provocaram a crise do feudalismo. Peste, fome, guerras foram algumas das coisas que nós vimos nas últimas aulas. E isso tudo vai ter consequências na entrada desta nova idade, neste novo momento histórico que nós vamos estudar, que é a Idade Moderna. Bem, que transformações foram essas? Vocês já ouviram falar no humanismo? Então, o humanismo é um termo utilizado para denominar a revolução cultural ocorrida entre meados do século XIII até o século XVI na Europa e que resultou em um intenso processo de renovação do sistema educacional, ou seja, uma mudança de mentalidade na Europa. Como o surgimento das universidades laicas, que passaram a estudar cada vez mais separado das relações cristãs, ou seja, das coisas religiosas, a recuperação dos textos clássicos da filosofia antiga, né, dos gregos e romanos, o desenvolvimento das artes e vários outros campos do conhecimento também sofreram mudanças nesse momento por causa do humanismo. O humanismo, então, ele era um pensamento que valorizava a ação, a liberdade, o espírito crítico, o talento e a capacidade do ser humano de conduzir seu próprio destino. Ou seja, na visão medieval, nós tínhamos Deus como este objeto. E agora nós vamos ter o ser humano como dono do seu próprio destino. Mas o que isso tem a ver com renascimento?
qual o significado de renascimento? O que poderia ter renascido nesse período? Então, vamos explicar sobre renascimento. Vamos falar sobre renascimento. Renascimento surgiu na Península Itálica, aqui. Essa região que hoje é um país chamado Itália, né? A famosa botinha do sul da Europa. E este renascimento pode ser caracterizado como um movimento de renovação do saber que ocorreu nas artes, nas ciências, na política e aconteceu entre os séculos XIV até o século XVI. Os humanistas, eles queriam superar o pensamento medieval, retomando a cultura clássica dos gregos e romanos da antiguidade, embora muitas de suas ideias fossem herdeiras da era medieval. Ou seja, vamos voltar aqui na linha do tempo para tentar explicar melhor isso. Os renascentistas, então, estão na Idade Moderna, do século XV para frente. E eles viam a Idade Média como um período de trevas, um período que não teve desenvolvimento, marcado pela religiosidade extrema. Então, eles começaram a resgatar os valores gregos e romanos lá da antiguidade. Então, por isso que eles se chamaram de renascentistas, ok? Porque eles é como se eles estivessem fazendo renascer os valores antigos aqui na Idade Moderna. Por isso, renascimento. E o que ajudou a difundir essas ideias renascentistas, esse pensamento humanista? Justamente a imprensa. A invenção da prensa por Gutenberg, que nós falamos na aula passada, ajudou a difundir o humanismo e o renascimento por toda a Europa. Olha só, aqui, né, a região da Itália, onde inicia o renascimento, e o renascimento vai se espalhar por toda a Europa, né? Alemanha, França, Países Baixos, né? Que hoje são a Holanda, a Bélgica, Espanha, Portugal, Inglaterra. Então, a imprensa vai ajudar nessa difusão do conhecimento humanista para toda a Europa. Mas quais são as características do Renascimento? Então vamos falar um pouquinho sobre o que vai pautar essa difusão dos valores renascentistas. Bem, a partir do século XV, então, o Renascimento ele vai se espalhar pela Europa e vai apresentar essas características. Primeiro, o classicismo, que vai ser aquela retomada dos valores da antiguidade clássica. Que valores são esses? Valores gregos e romanos. Lembra que a gente viu lá atrás, né? O hedonismo, a valorização do corpo, dos prazeres, tanto terrenos quanto espirituais. O culto à beleza, à perfeição, né? Isso é o hedonismo. O naturalismo, o interesse em retratar o ser humano, os animais, a natureza, só que de maneira realista, por meio de estudos. Se você quer retratar o ser humano da forma mais perfeita possível, você tem que estudar como que o corpo do ser humano se comporta. Então, eles tinham que estudar muita medicina do corpo humano, que a gente chama de anatomia, para fazer
retratar, né, o ser humano o mais perfeito possível. Olha aqui algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Né? Aqui nós temos uma pintura do Michelangelo, né? É o detalhe chamado de O Nascimento de Adão. Nós temos também o racionalismo como uma das características do Renascimento. O racionalismo ele busca a verdade pela pesquisa científica, ou seja, eles não viam mais apenas na Bíblia o conceito de verdade, e sim na observação, nos cálculos, né? E também, principalmente, o antropocentrismo. Antropo vem da expressão latina homem, né? Então, centrismo, centro. Antropocentrismo, o homem, o ser humano no centro do universo. Ou seja, o homem é que vai buscar agora as respostas para suas dúvidas. Esses vão ser os valores renascentistas, que vão acabar entrando em choque com os princípios católicos. Esse choque vai provocar movimentos reformadores dentro da igreja, coisas que nós vamos ver nas próximas aulas. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, então, das pinturas renascentistas, né? As técnicas do afresco, como aqui no teto da Capela Sistina. Nós temos o Leonardo da Vinci, né? A Santa Ceia. Percebam que, por mais que eles retratassem de forma mais livre o corpo humano, eles usavam muito da temática religiosa, né? Católica ainda, em suas pinturas. Até mesmo porque muitos dos financiadores dessas artes era a própria igreja, né? Os chamados mecenas. Então, a burguesia, né? A classe ligada ao dinheiro e o clero católico vão ser os maiores financiadores dessas artes, né? Não só nas artes plásticas, tá? Aqui nós temos também a escultura, né, do Michelangelo, e aqui nós temos a arquitetura do Brunelleschi, né, uma igreja em Florença. Para fazer esse tipo de construção, precisava-se de cálculos matemáticos muito complexos. Por isso, a ciência também se desenvolve muito nesse período. Então, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento científico. O humanismo repercutiu nos campos científicos, como na astronomia, na matemática, na física e na medicina. Na astronomia, o grande avanço foi a formulação da teoria heliocêntrica. Hélio vem de Sol, cêntrica, centro. Ou seja, vocês já perceberam, né? O Sol agora está no centro do universo. Por quê? Nunca esteve? Não sempre. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse esqueminha. Olha só. Do século II, lá na Antiguidade, a visão propagada por Ptolomeu era de que a Terra estava no centro do universo e os outros astros giravam em torno da Terra, até mesmo o Sol. Porém, no século XV, no momento renascentista que nós estamos estudando, Copérnico vai teorizar que o Sol é que está no centro do universo e os outros planetas girando em torno dele, inclusive a Terra. E outro matemático, Johannes Kepler, vai analisar que este círculo que os planetas fazem em torno do Sol não era tão circular assim esse movimento, né? Eles eram elípticos, ou seja,
era mais parecido com um ovo, o formato de um ovo, o movimento, do que um círculo realmente, né? Isso tudo foram descobertas ocorridas nesse período que nós estamos vendo agora, né? Então, a teoria heliocêntrica do Copérnico vai se contrapor à teoria geocêntrica do Ptolomeu, né? Que tinha a Terra no centro do universo. E também nós temos na medicina o manual de cirurgia do Paracelso, também como desenvolvimento científico. Isso são só alguns exemplos, ok? Bem, pessoal, a aula não pode se estender muito, mas então vamos para as atividades da semana. Nós temos como atividades da semana sessão Interpretando Documentos, da página 16 a 17. Sessão para organizar as ideias, apenas as questões 1, 2, 3, 4 e 6, das páginas 24 a 26. Tudo na apostila. E a sessão Teste seus conhecimentos, questões 1 e 2, da página 27. Até a próxima semana. Tchau.